Olá, irmãos, bom dia. Vamos dar início à nossa EBD de hoje e o tema será individualismo. Se você tiver aí a sua revista, a lição é 8. E o interessante é que tem duas perguntas aqui embaixo do tema, individualismo. E o outro, quem liga? Então nós vamos ver o que faz a pessoa chegar a ser tão individualista, quais as características, o que a Bíblia diz sobre isso. A gente vai entender que diante de Deus nós temos que estar dependentes do Espírito Santo, das coisas do Senhor e não das nossas coisas, aquilo que a gente acha. Nós vamos chegar bem aí. E o texto é Levítico 19, de 1 a 18, que nós vamos ler. Mas antes vamos orar. Orar pedindo ao Senhor que nos abençoe mais este dia, que nos direcione e dê a Tua graça sobre nós. Senhor, nós queremos agradecer a Ti porque paramos mais um pouquinho para estudar a Tua palavra, aprender de Ti, entender todos os Seus mandamentos, as Suas leis, tudo aquilo que o Senhor tem para o Seu povo. Nós queremos, Senhor, porque somos Tua igreja. Abençoe cada lar representado agora, cada irmão e irmã que está assistindo. Deus, que o Senhor esteja, Deus, alcançando cada coração e que possamos com esse estudo estar aprendendo mais um pouco de Ti. Muito obrigada, Senhor, por Tua presença em nossas vidas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, você pega a sua Bíblia em Levíticos 19, de 1 a 18. Que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fala a toda a comunidade dos israelitas: Sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai, e guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não nos volteis para os ídolos, nem façais deuses de metal para vós. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ofereceres ao Senhor uma oferta pacífica, fazei de modo que sejais aceitos. Ela será comida no dia em que a ofereceres e no dia seguinte, mas o que sobrar para o terceiro dia será queimado no fogo. Verso 7. Se parte da oferta for comida no terceiro dia, será repugnante, não será aceita. Todo aquele que dela comer sofrerá por causa do seu pecado, porque profanou uma coisa santa do Senhor. Por isso, essa pessoa será eliminada do seu povo. Quando fizeres a colheita da tua terra, e não colherás totalmente nos cantos do campo, nem colherás as espigas caídas da tua colheita. Da mesma forma, não colherás a tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha. Tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Verso 11. Não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O pagamento da diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço na frente do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça em um julgamento. Não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas julgarás o teu próximo com justiça. Não julgarás calúnias entre o teu povo, e nem conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então a gente vai ver aqui nesse trecho onde o Senhor fala com Moisés, no verso 1 ao 18, dando orientações a ele para que ele passasse para o povo. E eu separei aqui, no primeiro trecho, dos versos 1 a 8, a gente vai ver
sobre santidade, uma ordem dada por Moisés ao povo, nós sermos santos como o Senhor é santo. Nós vamos ver a respeito, a questão do respeito a pai e mãe. Nós vamos ver aqui sobre não adorar ídolos. Então isso são coisas que nós temos que tomar como atitude, não só olhar ali, foi muito bom, foi lá em Levítico, acabou, não. Isso aqui é para acontecer nos dias de hoje também. Ser santo como o Senhor é. Temos que buscar a santidade todos os dias. Respeitar pai e mãe. Não adorar ídolos, qualquer que seja o ídolo, qualquer coisa que você possa colocar no lugar de Deus se torna um ídolo. Isso é esse trechinho do 1 ao 8. Depois do 9 ao 18, a gente vai ver aqui que são coisas que Deus ordena a Moisés que fale em relação a outra pessoa. Por isso que a gente vai trabalhar hoje sobre o individualismo. Então ele olha as orientações, eu fiz assim um resumo. O sacrifício em favor do povo, a provisão do alimento é para o povo. Ele fala não furtar, roubar, mentir ou enganar em relação a outra pessoa. Se você furta ou rouba, mente ou engana, você está fazendo isso com o outro, com a pessoa que está perto de você. Não jurar falso em nome de Deus, ou seja, prejudicar uma pessoa com juramento falso. Isso aí significa profanar o nome de Deus se você faz isso. Não amaldiçoar, não cometer injustiça com os pobres, não caluniar, não se levantar contra, não guardar ódio, repreender com franqueza, ou seja, você precisa repreender com autoridade, mas com sabedoria e franqueza. Não se vingar e não guardar rancor. Quantas pessoas guardam rancor e o coração cheio de rancor e vive uma vida amarga por isso. E por último, né, no verso 18, ele vai dizer assim, bem no finalzinho, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, diante de todas as orientações que Deus deu a Moisés, ele fala no final, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver que essas motivações, aqui do final, sobre o amor, elas são próprias da necessidade do homem, ou seja, você precisa trabalhar esse amor no seu coração, treinar isso, a começar dentro da sua casa, para que você possa também, com os seus queridos, que você tem intimidade, amar o próximo, seu vizinho, seu colega de trabalho, faculdade, colégio, seja o que for, as pessoas estão em sua volta. Você precisa trabalhar essa questão de amar ao próximo com a si mesmo, se respeitando, se amando, se cuidando, e você vai querer isso para o outro também. Nós vamos ver aqui nessa lição do individualismo, alguns comentários, por exemplo, na introdução, vai falar que as discussões políticas recentes trouxeram muitas questões que afetam a nossa fé. Entre direita e esquerda, por exemplo, as pessoas falam muito nisso. Muito se fala dos direitos individuais e das necessidades sociais. É o que a gente tem visto nesse período agora, principalmente que a gente está vivendo. E a corrupção é uma das consequências do individualismo dentro de um Estado. Então, se prega uma coisa e se faz outra. Eles dizem cuidar dos direitos das pessoas, das necessidades sociais, mas na verdade a gente vê o quê? Algo completamente diferente daquilo que eles dizem. Fazem, alguns até fazem pouco, mas fazem. Mas não precisava ter a corrupção, não poderia ter a corrupção, mas tem. E nós temos que conviver com isso. Nós sabemos, diante da palavra de Deus, que o mundo já está chegando ao fim, Jesus vai buscar a sua igreja. E tudo que tem acontecido são sinais da própria palavra em relação a isso. Então, sobre o individualismo que nós vamos estudar hoje, eu peguei alguns comentários sobre o individualismo. Individualismo pode ser tendência, atitude de quem vive exclusivamente para si. Demonstra pouca ou nenhuma solidariedade. Egoísmo e egocentrismo. Então, a gente vai ver que realmente é assim a pessoa que vive exclusivamente para si. Nós temos que fazer as coisas que aquela pessoa quer, nós temos que agradar aquela pessoa, é tudo para ela. Ela não pensa nos outros. Pode ter um grupo, mas se você tiver que servir alguma coisa, aquela pessoa quer ser a preferida, quer ter a preferência do serviço. Isso acontece em todas as etapas da sua vida, desde pequenininho até adulto, isso acontece com o individualismo. E nós vamos observar bem, principalmente os pais, quando a criança está tendo essa tendência de ser individualista. O interessante é você trabalhar isso no coração dessa criança, você que é pai cristão, mãe cristã, e mostrar que ela não está sozinha, ela convive com um grupo. Qual é o primeiro grupo dela? É a família, é o lar.
seja o pai, a mãe, os irmãos, avô, avó, tios, primos, trabalhar isso aí, porque senão essa criança vai crescer sendo individualista, achando que tudo é para ela e ela não precisa dividir nada com ninguém. Então isso precisa ser trabalhado. E os adultos precisam se conscientizar que quem transforma é o Espírito Santo de Deus. É Ele que transforma e diz: para aí, não é assim, existem pessoas ao seu redor, mas para isso temos que estar sensíveis ao Senhor. Para um individualista, isso não interessa. Por exemplo, se preocupar com o outro. Ele é uma pessoa de atitudes egoístas. Nós vamos ver que as pessoas usam como base a satisfação própria. A verdade dela é o que tem que prevalecer. E ela tende a dirigir o que? Ditar suas regras. Ou seja, uma pessoa individualista, ela quer que faça num grupo, ela quer que faça a vontade dela. Ah, vamos sair, vamos para onde? Tem que ir ao lugar que aquela pessoa quer. Senão aí é um confronto, aí uma discórdia no meio do grupo. Quando contrariado, ou quando lhe apresentam outra possibilidade de pensar, acaba entendendo como afronta. É exatamente isso. O individualista quer que faça a vontade dele. Se você não fizer, é uma afronta e ele vai ficar muito triste, muito zangado com isso. O primeiro ponto da revista vai falar sobre a percepção do outro a partir de si, não de Deus. Vamos ver o que é isso. Aí eu separei aqui o trecho que nós acabamos de ler do capítulo 19 de Levítico. Então, para começar esse ponto, nós vamos começar voltando um pouquinho sobre o verso 18, que vai falar: mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. O último trechinho do verso 18 vai falar sobre isso. A gente tem que partir desse princípio. Se você precisa amar o seu próximo como a si mesmo, então você tem que querer o melhor para ele como você quer para você. E também vamos ver no Novo Testamento. Aqui vimos o Antigo Testamento, agora o Novo Testamento, lá em Marcos 12. E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a sua vida. Você precisa amar ao Senhor. Não colocou nada no lugar do amor que você precisa ter pelo Senhor. E seguindo a esse aí, é o segundo, semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ou seja, o que Jesus fez aqui no Evangelho de Marcos? Ele resumiu tudo aquilo que a gente já tinha lido antes lá no Antigo Testamento e Levítico. E existem outros textos também que vai falar sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. Mas Jesus veio para resumir. Ou seja, se eu amo meu próximo como a mim mesmo, o que vai acontecer? Eu não vou caluniar. Vamos voltar lá no texto, né? Eu não vou me levantar contra, eu não vou guardar ódio, eu vou repreender com franqueza, eu não vou me vingar, eu não vou guardar rancor, porque eu não quero isso pra mim, eu não vou querer isso pro outro. Por isso que Jesus resumiu. Ele resumiu de forma assim: se você fizer dessa forma aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, você não vai precisar se preocupar em olhar aquela lista e ver: não, eu tô caluniando, eu tô me vingando, eu tô guardando rancor. Você não vai fazer isso. Vai ser automático a sua vida com Deus e com o seu próximo. Então esse mandamento foi resumido dessa forma. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força e entendimento. E a segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos guardar isso aí. O início desse primeiro ponto é a percepção do outro a partir de si, não de Deus. Ou seja, se eu olho para mim, só para mim, eu não estou vendo aquilo que Deus tem para mim. Mas eu preciso, então, parar e pensar: bom, eu tenho que ver o que Deus quer. E a gente acabou de ler esses textos, então você vê o que Deus quer para a sua vida e pode, assim, estar trabalhando isso no seu coração. Agora a gente vai observar Gênesis 1:26, dando continuidade nisso. E disse Deus, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, partindo de mais um princípio de façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós vamos ver aqui
né, que o individualismo esquece que ele foi criado, o individualista esquece que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que é a questão fundamental que a Escritura ensina sobre o ser humano. Então, eu olho para o meu irmão, minha irmã, o povo de Deus, meus familiares, eu tenho que pensar o quê? Eu fui criado à imagem e semelhança e ele também. Então nós temos que parar para pensar esses detalhes importantes da nossa vida cristã. Isso traz amadurecimento, traz o quê? Pensamentos que eu preciso amar ao outro como a mim mesmo. E você vai trabalhar isso com oração aqui de um seu ajuda. Porque tem pessoas que vêm de uma família, de uma bagagem muito forte em relação a isso, no sentido de egoísmo, de egocentrismo, individualismo. E você precisa trabalhar isso com Deus. Tem que querer, queridos. Não é, amanhã eu vou acordar assim. Não existe isso. Você precisa querer. A partir do momento que você lê as Escrituras, você vai entender o que Deus quer para a sua vida. Vamos continuar. As Escrituras apresentam Deus como parâmetro para o entendimento de nós mesmos. As Escrituras apresentam Deus como parâmetro para o entendimento de nós mesmos. Observe o que Jeremias diz no capítulo 17, versos 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, nesse texto de Jeremias, a gente vai ver que o nosso coração, a Bíblia fala sobre isso também lá em Provérbios, você vai ver outros textos que fala que o coração do homem é enganoso. Então, cuidado com o que você diz assim, meu coração está mandando fazer isso ou aquilo. Então, é enganoso. Procure ao Senhor e peço sempre para te orientar. O individualista interpreta a palavra a partir de si mesmo, não a partir do outro. O conhecimento dele é algo próprio. E a partir desse conhecimento, ele constrói sua ética. Então, ele faz tudo que apraz ao coração dele. Suas relações são medidas a partir de seus desejos, necessidades e planos. Então, se você está me fazendo bem, está me fazendo o que eu quero, você é uma boa companhia, um bom amigo para mim. Eu estou falando aqui, né, das pessoas individualistas. O individualista pratica o egocentrismo olhando para si e entendendo a necessidade do outro a partir da sua própria. Ou seja, sempre o que eu penso, o que eu quero. Ele está enfatizando muito essa questão para a gente pensar. Por exemplo, quero algo, então, o outro também. Posso dar ao outro para que ele dê o que eu desejo. Então é sempre que ele está querendo uma troca. O individualista quer sempre uma troca. É por isso que essa frase está na sua revista. Eu vou repetir. Quero algo, então o outro também. Ou seja, se eu quero, o outro também tem que querer. Olha o detalhe aí. Posso dar ao outro para que ele dê o que eu desejo. A motivação é fundamental no interesse. Não há um senso de dever para com o outro, ou uma motivação amorosa, a não ser o amor por si próprio. Então não há um amor aí envolvido, a gente vai ver que o individualista não pensa no amor, né? O fato de que nem todos vivem as mesmas circunstâncias torna a ética individualista ineficaz. Pois, se não tem as necessidades do outro, dificilmente me coloco em seu lugar. Ou seja, se o meu irmão está precisando de alguma coisa, mas eu não estou, então deixa pra lá. E o outro? Quem liga? Que está na nossa revista aqui embaixo do título. E o outro? Quem liga? É exatamente isso. Por isso, o amor, conforme a Escritura, parte do princípio do valor que a imagem de Deus confere a cada um. De modo que o individualismo bíblico é ver o outro em sua própria necessidade e entendê-lo com liberalidade. Então nós vamos ver aqui que a Escritura, nós vamos olhar para a Escritura e vamos tirar o ensinamento que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou repetir isso aqui. O amor, conforme a Escritura, parte do princípio do valor que a imagem de Deus confere a cada um. De modo que o individualismo bíblico é ver o outro em sua própria necessidade e entendê-lo com liberalidade. Então você vai olhar para o outro e ver a necessidade do outro. Qual é? Emocional, física, seja o que for. A necessidade do outro, você precisa estar sensível a isso. Hoje em dia está muito difícil, nós sabemos, né? Mas existem muitas pessoas ainda que tendem a obedecer aquilo que Deus tem orientado na palavra. Em Mateus 7,12, Jesus ensinou a fazer uns aos outros o que desejamos que seja feito a nós mesmos. Muitas vezes eu escutei isso, você deve ter escutado também.
e talvez você, como eu, não tinha noção de que estava escrito isso na Bíblia. Então, eu estudando isso aqui, eu falei, realmente, é uma coisa que a gente fala, ouve falar, mas está escrito aqui e esquece que está escrito na palavra de Deus. Aí, o capítulo 7, verso 12 vai dizer, assim tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Partindo disso aí, é você querer para você e para o outro também. A primeira carta de João faz uma bela ligação entre o verdadeiro cristão e o amor. Se você depois vai lá, pega a primeira carta de João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, ela fala muito sobre o amor, direto. E antigamente tinha até uma musiquinha que a gente cantava, chamava de corinho, que era amados, vamos amar uns aos outros, o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Claro que eu citei, não vou cantar para os irmãos que eu não posso fazer isso, né? A obediência a Deus está intimamente ligada ao amor, a Ele e ao próximo. Isso é assim porque é o princípio da lei. Então, a obediência a Deus está literalmente ligada ao amor. Então, você que ama, é nascido de Deus, vai lá e vê a primeira carta de João. Você vai ver exatamente isso. Você que ama Deus, você vai amar o próximo, você vai estar em contato com o outro de maneira bíblica. Esse princípio que o apóstolo João tomou ao ensinar que o amor sacrificial de Cristo nos conduz a agir sobre a vida do próximo a partir de suas necessidades, das suas necessidades, do outro, e não da nossa. Ou seja, você vai ver a necessidade do outro e não vai ficar olhando só para a sua. Claro que você precisa cuidar também das suas necessidades, mas quando você tira isso só como meta, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer aquilo que apraz a minha vontade, a minha família, a minha casa, e não olha para o outro, isso já fica antibíblico, é isso que Deus não se agrada. Depois você lê lá a primeira carta de João, e toda ela é pequenininha, lê tudo, e você vai ver exatamente isso que está sendo falado aqui nesse estudo. O individualismo tem um olhar estreito, que pode ou não abrir para os demais. O olhar do Evangelho é sempre amplo, sempre aberto ao todo e não apenas sobre o indivíduo. Então, terminando esse primeiro ponto, com essa frase, a gente vai ver o quê? Que o individualismo tem um olhar estreito, ou seja, eu estou vendo só aqui o que me interessa. Eu estou vendo aqui as coisas estão em minha volta, na minha casa, as minhas necessidades, a minha casa, a minha família. Ou, às vezes, tem gente que às vezes, tão eu vou colocar mais profundo em relação ao individualismo, que é só eu. É a minha casa, é a minha TV, é a minha geladeira, tudo é meu, mas não pensa que é nosso no sentido de é meu, é do meu marido, dos meus filhos, é da minha casa. Então isso é muito sério, porque você vai ver que já no ponto 2, o individualismo e a sociedade, a pessoa vai ter dificuldade de se relacionar. Vai começar dentro de casa a dificuldade, quando ela é individualista e não olha para o lado. Então, terminando essa frase, vai dizer que o olhar do Evangelho é sempre amplo. Quando você lê a palavra, você vê lá em 1 João o que está ensinando sobre o amor. Claro, tem muitos textos, mas você vai ver sobre o amor, especificamente na primeira carta de João. Você vai entender que o Evangelho é amplo. É amplo e você vai poder assim, estar com os olhos abertos para quem está ao seu redor. E não só sobre você. Então, terminamos aqui o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente vai começar agora, vai falar sobre o indivíduo e a sociedade. Aí nós vamos entrar nessa questão da dificuldade que a pessoa tem em viver em sociedade. Você deve conhecer pessoas assim, ao seu redor, no trabalho, na sua casa, na sua igreja, na nossa igreja, né? Pessoas que são assim, não, ela vive na dela, porque, claro, se uma pessoa individualista tentar se relacionar, ela vai querer que faça a vontade dela. E muitas entendem que ninguém quer fazer a vontade assim, né? Então vamos entender isso melhor um pouquinho agora. O indivíduo e a sociedade. O individualismo se opõe a toda forma de autoridade ou controle sobre o indivíduo. Quer ver isso? Na liderança. Se você por um acaso você é um individualista, tem essa característica, e tomara que não, você vai ter dificuldade com a autoridade pastoral, a autoridade dos ministros, a autoridade do seu líder de departamento, de ministério. Você vai ter dificuldade muito com isso. E você, tudo que
que por acaso tem um controle sobre a sua vida, você vai ter dificuldade de se relacionar com essa pessoa. Toda autoridade é instituída por Deus. Eu vou ler Romanos, achei interessante aqui, Romanos. Claro, eu já conheci esse texto, mas quando a gente lê novamente, Deus é sempre vivo, poderoso, e Ele traz de uma forma linda para a nossa vida. A gente entende até o que estamos vivendo agora em relação à eleição, está chegando aí, né? Vamos ver em breve os candidatos da cidade, da nossa cidade do Rio. E achei interessante, olha só, submissão à autoridade. Acompanhe aí, Romanos, capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não quereis temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus, e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais impostos, porque eles são servos de Deus, para atenderem a isso. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então esse texto vem nos ensinar que toda autoridade vem de Deus. Então seja na sua casa, você que é filho, que tem autoridade de seus pais e sobre a sua vida, ou sobre quem cuida de você, você que é funcionário, tem um patrão sobre você, e vamos botar no geral, nós temos governantes como prefeito, como governador, como presidente, e nós não podemos fugir desse texto, não podemos arrancar Romanos 13 daqui e jogar fora. Se essas pessoas estão onde estão, é porque Deus permitiu. Basta agora a gente ter paciência, ter sabedoria e perseverança para que as mudanças que vão acontecer sejam para melhor. Então você precisa estar ciente disso. A autoridade é exercida em favor dos indivíduos, ou seja, cada um que vai ser colocado lá, seja o prefeito, seja o governador e futuramente um novo presidente, tudo tem que ser feito em favor. Agora eu vou trazer para o mais íntimo essa autoridade dentro da casa do Senhor. Né? Se o pastor Felipe está ali, foi porque Deus quis. Então se o seu líder de departamento de ministério está ali, foi porque Deus quis. Então ele vai exercer o quê? Em favor do outro. Nós não podemos escolher quem vai governar, mas é num todo, Deus escolhe. E como a gente trabalha na questão de eleição, né, Deus vai definir quem vai ser. Por exemplo, são 2 exemplos, eu não vou ler o texto, mas a unção de Davi foi Deus que escolheu, está lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 1, e no 16, 13, e a unção de Salomão, né, que foi filho de Davi, logo depois que Davi morreu, que o Salomão foi ungido rei, 1 Reis 1,39. Então foi Deus que quis daquela forma, foi Deus que ungiu. Sendo assim, a existência da autoridade não é uma garantia individual, mas uma revelação do senhorio divino, que reflete em benefício a indivíduos e a coletividade. A Escritura não é contra as escolhas pessoais, não, nós podemos escolher. Ela parece colocar sempre o indivíduo em sua relação com o outro. Então você pode escolher que faça bem ao outro, isso, né? Escolher o seu líder, aquela pessoa vai ficar à frente, mas que seja de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que vai ser bom para o grupo. Mais um detalhe que a gente vai ver sobre a mutualidade. A mutualidade deve ser o modo de agir comum da igreja. Às vezes é falado isso, a gente fala sobre isso, ser uma mutualidade na igreja, que é um grupo maior que a gente convive, né? É um grupo que a gente se identifica, apesar de ter as pessoas que trabalham, ter locais de trabalho, ter vários colegas de trabalho, cursos,
Mas vamos trazer para a igreja em relação à nossa comunhão dentro da igreja. Precisa ser mútua, mutualidade. Precisa ter empatia, precisa ter não individualismo. Então você precisa pensar nisso também, porque se você tem um grupo, por exemplo, as pessoas podem olhar para a Paty, né? E Paty é uma chata, mas precisa conviver com a chata. Então você precisa pensar que isso é o agir da igreja, precisa ser o agir comum da igreja. Temos que ter objetivos que glorificam a Deus em meio ao povo, né? Por exemplo, gentios e o povo de Deus precisam adorar. Ou seja, diante dos gentios, o povo de Deus precisa também estar adorando a Deus. Seja qual for a pessoa, aqui ele trata de gentios, mas vamos colocar assim, os não crentes, as pessoas que não conhecem Jesus ainda. O povo de Deus precisa estar sensível a isso, né? Adorar ao Senhor em meio a qualquer situação. Há uma responsabilidade dada pelo Senhor de abençoarmos com aquilo que fomos abençoados. Então, seja dentro da sua igreja, ou seja fora dela, você pode abençoar com o que você foi abençoado. Ainda que a visão de Deus não seja coletivista, também não é individualista. Ou seja, Deus está neutro aí, tá? Deus não é nem coletivista, nem individualista. Deus está neutro aí nessa situação. E nós temos que somente imitar ao Senhor. Deus quer usar a terra para abençoar e prover. Aí eu lembro sempre disso, quando eu leio lá Gênesis, em relação à destruição da terra hoje, onde Deus mandou que o homem comandasse. Eu já falei isso num estudo, que deu na mão de Adão e falou para ele liderar, para ele cuidar. Em outras palavras, ele tinha que zelar por aquilo, e hoje nós vamos ver que o homem não tem zelado. Então, abençoar e prover, enquanto o individualista quer usar a terra para exercer sua busca por felicidade. Isso é o pensamento individualista. A gente tem visto isso, mais uma vez eu vou repetir, porque está bem atual. As queimadas têm um interesse próprio. Nós vamos ver isso, se você tem acompanhado o jornalismo, o noticiário. A queimada ela tem interesse próprio, e isso está dentro do pensamento individualista. Terceiro e último ponto vai falar sobre a perseguição da felicidade, que está dentro dessa história do individualismo. Os relatos bíblicos contam diversas situações nas quais viver para a glória de Deus gerou dor, perda e desconforto. Você vai ver lá que no povo de Deus, tanto no passado, na Bíblia, quanto hoje, em dia, nos nossos dias, no nosso tempo, pessoas que fizeram tudo para a glória de Deus foram perseguidas, perderam muita coisa, causou um desconforto para a vida dessa pessoa por causa da perseguição. Mas nós temos que ficar firmes, porque hoje nós temos liberdade de viver o Evangelho. Nós não sabemos daqui a 5, 10, 15 anos como vai ser. Talvez daqui a 10, 15 anos teremos que fazer nosso culto de portas fechadas. Talvez nem no templo. Nas suas casas, com grupos pequenos, sempre tudo muito escondido. Isso pode acontecer, queridos. Tem acontecido nos dias de hoje lá do outro lado do mundo e pode acontecer aqui também. Uma vida fundamental na busca da felicidade, do cumprimento de metas pessoais e satisfação de necessidade e planos é conflituosa, com uma vida voltada ao serviço de Deus. O que o autor dessa lição quer falar sobre isso? Se você ficar na sua cabeça só, eu vou buscar a minha felicidade, eu vou cumprir as minhas metas, minha satisfação pessoal, minhas necessidades, meus planos, e não ver aquilo que Deus quer para você, você vai entrar em conflito. Por quê? Se nós temos que lá no princípio lembrar que amar a Deus sobre todas as coisas, nossa força, nosso entendimento, tudo nosso tem que estar para a glória de Deus, tem que estar para o Senhor, as outras coisas serão, isso tudo vai ser secundário. Deus não vai dizer para você não buscar a sua felicidade, buscar suas metas. Tem pessoas, por exemplo, os mais novos estão buscando aí o primeiro emprego, estão pensando que na formação, na profissão que vai exercer. Claro, nós precisamos disso, nós vivemos nesse mundo e precisamos disso para sobreviver aqui. Mas isso não tem que ser o fundamental, o mais importante. O mais importante é viver para a glória de Deus, para o serviço de Deus. E depois, com isso, o próprio Deus vai te orientar, te conduzir, e te abençoar para que você tenha uma vida feliz, com suas metas cumpridas, aquelas que você colocou, aquilo que Deus tem para você, Ele vai permitir. Com isso não vai haver conflito, mas se você inverter, vai haver conflito. É bíblico que cada um de nós deva trabalhar a terra,
né? Vamos pensar assim, na pessoa trabalhando na terra para o plantio. Tirar dela o seu fruto, sustentar sua vida e trilhar seus planos a partir dos seus esforços. Ou seja, você sair para trabalhar, ganhar o seu salário, pagar suas contas, suprir as necessidades da sua casa. Isso aí é bíblico, nós temos que fazer. O que a gente está querendo entender aqui na questão da perseguição da felicidade é você colocar tudo isso na frente de honrar a Deus e viver para Ele. O salmista, lá no Salmo 104, 31, nos lembra que as condições para o nosso trabalho gerar seu fruto são dadas por Deus. Ou seja, cada vez que a gente trabalha, você faz algo, você planta, por exemplo, uma semente, vou trazer aqui para a questão do plantio para a gente entender melhor. Você planta uma semente de uma árvore frutífera, vai demorar um pouquinho, né? Ela vai ter que germinar, crescer e tal, até chegar ao ponto de dar os seus frutos. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que isso é abençoado por Deus e é Ele quem faz, Ele te abençoa, você dá esse fruto. Você vai dar o fruto que você está fazendo à vontade do Senhor. Então eu vou ler o Salmo, agora eu vou ler o Mateus 5,16, fala: brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essas boas obras são esses frutos que você vai plantar e vai colher. Eu dei exemplo aqui, semente, para que a gente possa entender. Mas tudo que você fizer para a glória de Deus vai dar fruto e as pessoas vão ver e o Senhor vai ser glorificado. É isso que está falando aqui em Mateus 5,16. Sendo assim, a perseguição da felicidade para o cristão ganha outros contornos. Em vez de pensarmos em nossa realização pessoal, pensamos no modo como a glória de Deus manifesta-se em nosso amor a Ele e ao próximo. Olha a mudança de pensamento aqui. Para a gente terminar, estamos fechando esse terceiro ponto e último com isso. Quando você pensa na sua realização pessoal e pensando no modo que você vai glorificar a Deus, as coisas mudam de figura. Então eu vou realizar isso aqui, mas para a glória de Deus. Vou fazer isso aqui para a glória de Deus. Então as coisas não são vistas a partir de mim, ou mesmo do próximo, mas daquele que é o dono da terra e da nossa vida. Então se você colocar Deus como parâmetro, o exemplo de Deus como parâmetro, a imagem e semelhança que nós temos do Senhor, tudo vai bem. Claro, vai ter alguns tropeços, vai ter algumas dificuldades, mas na maioria vai dar tudo bem, porque você vai precisar estar fazendo a vontade de Deus. Então é Ele que arca com as consequências, é Ele que arca com aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Então não precisa ficar, eu vou fazer isso para Deus, não sei se vai dar certo, vou fazer assim, assim. Faz e apresenta para o Senhor, seja o que for. Ajudar alguém, contribuir com algo, estar intercedendo por alguém, tudo para a glória de Deus. E agora a gente vai fechar aqui com a conclusão na nossa revista. Você pode pegar a sua revista aí, para a gente concluir. Ó. O individualismo faz colocações importantes quanto às responsabilidades pessoais. Traz reflexões realistas da atuação do indivíduo no mundo. Porém, seus princípios são conflitantes com a palavra de Deus. A gente viu tudo isso aqui nesse estudo. Então, de acordo com o que está escrito, né, na lição, o autor colocou aqui, quando você pega os seus conceitos, seus comportamentos, os relacionamentos, você se afasta da vontade de Deus, como a gente já leu. Então você vai viver de modo individualista, se você faz a tua vontade. E terminando aqui, temos de tomar os princípios da Escritura como única regra de fé e prática e confrontar toda e qualquer visão, ideologia ou filosofias com os princípios bíblicos. Então, se você tem ouvido na mídia, ao seu redor, sobre as ideologias, as filosofias, ou qualquer visão, seja o que for, vai no princípio bíblico. O que Deus fala sobre isso? Homem, mulher, nós temos aqui a questão do homossexualismo, você vai ver na Bíblia. A questão como você tem que crer, o que você vai crer. Nós lemos hoje, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. São princípios, são coisas que estão na Bíblia, não tem mistério, não precisa de interpretação de alguém com todos os cursos para te ensinar o que é. A Bíblia mesmo vai te dizer o que é. Então, você pode estar se pegando esse assunto e aplicando na sua vida. E faz uma análise aí, você e Deus. Será que você tem sido individualista? Ou você tem vivido para o outro? Para sua casa, para sua família, para seus amigos? Porque quando a gente faz a vontade do outro em relação a agradar, a amar de verdade, você está se agradando também.
Esse é o princípio. Eu vou fazer o que agrada a minha irmã, meu irmão, meus familiares, e vou ficar feliz porque eles estão felizes. É uma troca. E a aplicação? Vou deixar uma dica para vocês como dever de casa. Isso é assunto de professor. O professor tem isso, tá? Você vai reler os textos, vai pegar lá na sua lição, aqui na página 27, vai reler os textos, ou seja, a leitura diária, vai reler Levítico 19, de 1 a 18, e você vai, com toda essa leitura bíblica, vai confrontar seus sonhos com a realidade bíblica. Tudo que você tem pensado, sonhado, vivido, faz um confronto, você e Deus lá, leia. Aí você vai ver como foi essa avaliação. Você que vai ter que fazer, ninguém vai te perguntar não. Como foi essa avaliação? Seus conceitos, tudo aquilo que você leu. Você é mais individualista ou bíblico? Uma análise que você vai fazer também. Eu sou individualista? Ah, não sou individualista, eu sou bíblico. Você vai ver, ah, não sou bíblico, estou sendo individualista. Você que vai ver. Pense em ajustes, reformulações de conceito e até em planos de ação que possam submeter seus sonhos de carreiras, financeiros, pessoais e outros à glória de Deus. Então é você, isso aqui é um trabalho para você fazer, você e você. E Deus. Você vai pegar, vai ler os textos e vai pegar a sua vida. Pode pegar uma folhinha de papel, coloca lá, eu tenho essa característica. E ver se bate. Se tiver conforme a palavra de Deus, amém, continue caminhando. Agora, se tiver confronto, ele diz o que aqui? Qual é a indicação do autor? Faz um ajuste, pense bem, reformule. Tudo, sua carreira, sua vida financeira, sua vida pessoal, toda a sua vida. E submete tudo à glória de Deus. Amém? Terminamos por aqui essa lição. Que possa ter falado ao seu coração como falou ao meu. Estava até lendo aqui a capa da revista sobre o tema da revista Nossa Fé. E nós vamos, aqui está embaixo, eu li isso, achei interessante de comentar. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências. Ou alguém pode se machucar. Vamos colocar aqui em prática o individualismo. Se você não tomar cuidado, você vai machucar pessoas, você vai deixar pessoas longe de você. E a maioria das pessoas tem a tendência a se afastar de outras, que são consideradas individualistas, chatas, ou qualquer que seja a característica que não agrade ao outro. Ok? Vamos orar mais uma vez, que você possa estar sendo abençoado neste dia e em todos os outros da sua vida. Senhor, nós queremos louvar a Ti mais uma vez pelo estudo que fizemos neste dia, que possa ir ao encontro dos corações, das vidas, a começar em mim, Pai. Quero estar, Senhor, fazendo um confronto para que tudo seja para a glória do Senhor. Eu quero colocar toda a minha vida diante do Senhor e farei isso, Pai, em particular, para que eu possa estar revendo meus conceitos, Senhor, meus sonhos, meus planos, minhas metas. E se não estiver para a Tua glória, Senhor, assim como cada irmão e irmã que está ouvindo agora, que eles possam rever, ajustar e fazer tudo para a glória do Senhor. Abençoe, Deus, cada lar, cada vida. Nós te agradecemos Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor e até a próxima.